A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos de lições bíblicas. Na verdade, nós vamos estudar a palavra de Deus e hoje o tema é as promessas de Deus para Israel. Hoje nós temos aqui a nossa lição de número 2, que será ensinada no dia 13 de outubro do ano de 2024. Sejam todos bem-vindos. Aqui na bancada está meu querido irmão e amigo, é o diácono Geovani. Paz do Senhor, diácono Geovani. Paz do Senhor, pastor Cleovaldo, muita alegria e satisfação de estar aqui com o Senhor em mais esse desafio. Para mim é um grande prazer. Ok, ele é professor da Escola Bíblica Dominical na classe de senhores ali na Assembleia de Deus em Capelinha e tem sido um grande professor. A sua classe está muito feliz e também nós agradecemos a Deus. Queremos agradecer também ao nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, a toda a mesa diretora da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, a nossa CEADEB, e ao querido diretor aqui, o nosso querido Adonias. A paz do Senhor, Adonias. Paz do Senhor. Você disse que ia botar o microfone aí para quando eu interagir com você, os irmãos verem também a sua voz. Na próxima a gente vai ter. Ok, então vamos avançar, porque hoje, meu caro Geovani, o tema é muito auspicioso, mas vamos aqui ao mapa da lição. A nossa lição está aqui, eu coloquei um mapa bem resumido, o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a leitura bíblica em classe, e também os tópicos, subtópicos e após a conclusão. O texto áureo diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 e o versículo 3. A nossa verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. O remanescente é o que sobra, os restolho é o que restar. Então, nós vamos trabalhar isso com mais minúcias no decorrer da nossa lição. Aqui está a leitura diária, eu coloco aqui sempre a leitura diária para despertar algumas pessoas que porventura tenham perdido esse costume tão salutar que eu digo, que dá saúde, o costume de ler a Bíblia todos os dias, né? Grão após grão, maná após maná, porque Deus tem nos dado diariamente a sua palavra. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja, lá eu leio a palavra. Não é o bastante, não é o bastante. A Bíblia é para ser ensinada diariamente. Aliás, o povo de Deus no deserto, Deus mostra isso, que dia a dia precisamos nos alimentar. Então, a leitura bíblica está aí. Por favor, faça a sua leitura diária, a sua reflexão, a sua meditação, e você vai ser muito mais abençoado, e você vai ter muito mais conteúdo para dar ao seu aluno e para si próprio. Mas vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Coloca aí, Adonias, da tela, a nossa leitura bíblica em classe, por favor, para que a gente possa lê-la. Está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, e também Romanos capítulo 9, versículos de 1 até o 5. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Calma aí, está passando aqui. Romanos 9, versículos de 1 a 5 diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne,
que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Os objetivos da nossa lição: primeiro, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O segundo objetivo é elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E o terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Vamos então adentrar o nosso tópico 1, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Meu caro diácono Giovanni, Deus promete a Abrão, no capítulo 12 do livro dos princípios, livro dos começos, livro de Gênesis, a primeira promessa que ele dá a Abraão é: far-te-ei uma grande nação. Isso Deus fez a um homem de 75 anos, lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. O que é que isso nos ensina acerca de Deus? Veja, pastor Cleovaldo, que nós vemos a manifestação da graça de Deus, né? Nós vemos que a graça de Deus ela se manifesta desde os tempos veterotestamentários, culminando sim no Novo Testamento com Jesus Cristo, mas aqui nós vemos que Abraão ele foi chamado em um contexto de idolatria naquela cidade, sim, de acordo aqui com a Bíblia pentecostal, sim, o Deus Lua era o Deus padroeiro daquela cidade. Veja o contexto que Abraão estava. E Deus ele chama ele desse lugar e faz uma grande promessa. Então, em um contexto onde está ali um cenário de impossibilidades, veja a idade de Abraão e a condição de sua mulher, mas que Deus, mesmo nesse contexto, Deus traz uma grande promessa, uma grande palavra, né? Quando ele diz no verso 2, far-te-ei uma grande nação. E a lição ela traz um comentário que ao longo da história esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Então, nós vemos o manifestar de Deus, mesmo em um início improvável, pessoas improváveis, mas nós vemos o manifestar da graça de Deus, chamando Abrão e dando-lhe uma grande missão. É isso aí. Uma coisa que me concerne, que me atinge muito bem, é o seguinte: como Deus, ele vê o coração das pessoas. Como Deus, querido Adonias, ele consegue adentrar, mesmo no meio de uma multidão, ele consegue encontrar alguém que o adore ou que esteja com o coração preparado. A Bíblia não diz que Abraão adorava deuses estranhos. Perfeito. Diz que ele habitava numa terra de adoração politeísta, de uma família também politeísta. Mas veja, no caso de Jerubaal, por exemplo, o Gideão, o pai dele adorava a ídolos. Tinha inclusive um ídolo em casa, mas ele mesmo não adorava, né? Assim, traz mais uma característica do nosso Deus: ele tudo vê, ele tudo sabe. E não é porque você habita uma família de pessoas desordenadas, de pessoas prostituídas, que você também é. Deus, ele conhece isso. Então, nós, como homens, costumamos olhar para as pessoas como massa. Uhum. Ali, em Nazaré, só tem problema. O povo de Nazaré é todo mundo isso e aquilo outro. Por isso que se dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Deus, ele diz, até de Ur dos Caldeus eu posso levantar um filho, glória a Deus, Glória a Deus. Um amigo, né? Um amigo, imagine, pastor. Então, quantos de nós contemplamos, vivemos essas histórias, né? O senhor falando aí,
Nós vemos o relato bíblico e é o que acontece com milhares e milhares de pessoas que fizeram esse pacto, essa aliança com o Senhor Jesus. Então, a condição que se encontra a sua família, a sua história, isso não é o que vai definir, né, a sua história, o seu futuro. Basta um coração obediente e Deus ele faz grandes coisas mesmo em um contexto desfavorável. Deus ele utiliza pessoas apesar desse contexto e faz grandes coisas. É isso aí. Então, fartei uma grande nação. Deus ele chama Abraão. A primeira promessa é: eu vou fazer de ti. Eu não vou te dar uma grande nação. Eu não vou te colocar numa grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Então, esta é a primeira grande promessa. Essa promessa foi dada cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? E esta promessa, ela teve um longo percurso até que ela pudesse se cumprir. Primeira promessa, fartei uma grande nação. Precisa a gente notar também que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele começa a perambular pelo mundo. Ele sai lá de cima da Mesopotâmia e começa a descer como peregrino, como alguém que habitava em tendas, né? Levando o seu séquito de trabalhadores, e ele vem então descendo junto com seu pai Terá e com Ló e com seus irmãos, e daqui a pouco o irmão morre, daqui a pouco o pai morre também, e lá vai. E ele vai seguindo o seu caminho. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele tem 75 anos. E aí, só para a gente passar de relance, uma coisa interessante é o seguinte: 75 anos, era novo ou velho? O que é que você acha? Já tinha uma idade. Ele não era, para a época, um velhão, mas também não era um menino. Ele já tinha uma certa idade, não tinha filhos, e Deus resolve, como o senhor disse aqui, pela graça, né? Ele resolve escolher logo ele. Logo ele. E conhecendo a condição de Sara. Conhecendo a condição de Sara. Meu Deus. Deus está falando para alguém aqui que não depende daquele que quer, não depende daquele que corre. Depende da misericórdia de Deus. Vai. Se o Senhor olhou para você com o seu olhar Glória a Deus, de misericórdia, de graça, então está agraciado. Está abençoado. Acabou. Não precisa. Que bênção, que bênção. A segunda promessa de Deus é abençoar-te-ei. É uma promessa interessante, porque ele diz no versículo 2: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui precisamos entender que Abraão já tinha uma certa riqueza, né? Ele já era um homem bem enriquecido, seu pai também, mas Deus só fez aumentar a sua riqueza. Deus só fez abençoar cada vez mais. Nós vemos no capítulo 14, na Guerra dos 4 Reis contra 5, que Abraão junta, digamos assim na linguagem jovem, a sua galera, e vai combater contra os 5 reis. Ele se ajunta com os 4 e ele tem a vitória. E no retorno, o Melquisedeque vem até ele com pão e com vinho para ele, para todos os seus homens, e o saúda, dizendo: abençoado, bendito és tu, Abraão do Altíssimo. Então Abraão já tinha um certo nome, não é isso, Diago? Perfeitamente. Ele diz no versículo 19 do capítulo 14, Melquisedeque, né, sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que te entregou, veja, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então veja que a manifestação da graça de Deus estava sobre Abraão. Não era a força, não era a capacidade dele, de Abraão, mas era a manifestação, era Deus mostrando que iria agir através dele. É o que Deus faz conosco, não é pelo nosso mérito, não é
por conta da nossa capacidade financeira, intelectual, nosso poder, mas por conta da graça de Deus que age em nós, através de nós e nos concede a vitória. A terceira promessa interessante aqui é que o Senhor promete a Abraão. Essa terceira promessa é muito importante, muito interessante. Diz: abençoarei os que te abençoarem. Na primeira e na segunda, está falando especificamente sobre Abraão. Mas na terceira, há um segundo componente aí, que é: ele será uma bênção, mas não será uma bênção só para si. Ele também, com a sua bênção, abençoará outras pessoas. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu me lembro, Diácono Giovanni, que quando Deus ele encerra o mandato, digamos assim, de Elias, ele diz: vai e unge o rei da Síria. Ou seja, naquele tempo, o Israel já era uma bênção para os da sua redondeza. E foi para isso que Deus escolheu Abraão. Não só para ele ser uma bênção para si mesmo, mas para ele ser uma bênção para outras pessoas. Exatamente. Eu abençoarei os que te abençoarem. Isso também fala para nós no tempo de hoje. Não tenha dúvida, pastor. Não tenha dúvida. Deus nos abençoa para que nós venhamos ser canais de bênção para outras pessoas. Às vezes a gente ali acha que a bênção de Deus está centralizada em nós. Eu quero a bênção, a vitória. Estou focado ali na bênção. Mas Deus nos abençoa para que nós venhamos também alcançar outras pessoas. E é importante nós lembrarmos que nós estamos tratando aqui da revelação, do descortinar de Deus, do plano da salvação. Isso aqui tudo tem implicações grandiosíssimas. Até hoje para nós, né, como participantes da Igreja do Senhor. Então, a partir de Abraão, Deus levaria esta bênção para as outras nações da terra. Todos seriam abençoados. Pois é, eu abençoarei os que te abençoarem, mas tem também algo aqui negativo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante: não vos vingueis a vós mesmos, mas deis lugar à ira. Aí, essa ira não é nossa, não é você que tem que dar lugar à sua própria ira, mas dê lugar à ira, que no original é a ira de Deus. Subentende-se, na verdade, que é a ira de Deus, é a vingança de Deus. Porque se nos vingarmos a nós mesmos, com certeza entrará ódio, rancor no nosso coração. Mas se nós entregarmos, como Cristo fez, àquele que julga retamente, então nós estaremos bem. E nesse texto aqui diz: amaldiçoarei. Deus está dizendo. Perfeito. Isso é importante porque tem muita gente dizendo: eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu tenho que resolver, eu sou crente, mas não sou besta. Meu Deus. Isso não acaba bem. Porque o homem, ele não pode ser o tutor de si mesmo. O homem, ele não pode mandar na sua raiva. Se ele dá espaço, é como Caim. Ele deu espaço à sua raiva e ele não pôde mais contê-la, né? Tem uma hora que aquilo ali domina a gente. Não tem mais como segurar. Então, o melhor mesmo é darmos lugar a ira de Deus. Deixa Deus trabalhar, Ele sabe o que faz. Amém. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Ô, glória! Glória a Deus. Então, meu irmão, abençoe. Deus abençoa aqueles que te abençoam, mas o próprio Deus, Ele amaldiçoa os que te amaldiçoam. E por fim, a quarta grande promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a bênção não é uma bênção muito aberta, não. Aqui é a bênção para as famílias. Isso aqui é muito interessante. Porque, meu caro Giovanni, veja que coisa interessante. Embora a vinda de
Ismael ao mundo fosse por causa de um erro de Abraão, mas Deus abençoou Ismael também, sim ou não? Com certeza. Deus abençoou Ismael por causa da promessa feita a Abraão. Eu acho isso interessantíssimo, sabia? Como Deus, ele não retira a sua bênção. É um princípio divino, né? Os dons de Deus são irrevogáveis. Às vezes a gente pensa que porque a pessoa saiu, que Deus vai deixar de abençoar. Não, o sol continua. Agora, um grande problema é quando Deus abençoa a pessoa e a pessoa está andando errado. Meu Deus. Porque é como se Deus dissesse, vá, faça o que você quiser aí. Terrível, pastor. Não é? Então essa bênção torna-se maldição por causa da desobediência. Mas as famílias da terra, glória a Deus, serão abençoadas Glória a Deus. Pelo pai Abraão. E isso fecha muito com aquilo que Jesus disse, né? Não digais que somos filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Essas pedras que o Senhor está dizendo, é como ele diz, se estes se calarem, até as próprias pedras clamarão. A pedra sou eu. A pedra é Giovanni, a pedra é Adonias, que não tinha direito nenhum de ser filho. Era, na linguagem do apóstolo, zambujeiro, bravo. Era. Mas o Senhor cortou a gente do velho zambujeiro, enxertou, oh glória! Glória a Deus. Na videira verdadeira. Aleluia. E a gente começou a dar fruto bom, oh glória! Glória né? a Deus. Que maravilha, você também pode participar. Coloca aqui aberto aqui, por favor, Adão. Você pode também participar desse momento especial. Se você estiver assistindo ao vivo, participe nos seus comentários, no chat online, dê a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos aqui conversando. Não estamos debatendo, estamos colocando aqui na mesa para que enriqueça a sua aula, a sua lição. Esta lição está sendo transmitida, veiculada pela CEADEB TV Oficial, um canal de bênçãos, uma herança de fé para vocês. Mas vamos então avançar para o nosso tópico de número 2. Antes, vamos dar uma parada na sinopse. Quer ler para a gente aqui essa sinopse, por favor, Giovanni? A descendência de Abraão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual importante. Meu Deus, se parasse aí já dava um comentário. Meu Deus. Mas vamos ao tópico 2, outras promessas a Israel. Essas outras promessas a Israel estão inseridas na grande promessa. E esse tópico já é uma coisa para nós analisarmos. É que dentro da grande promessa, que o motivo pelo qual Deus chamou Abraão foi para que o seu nome fosse glorificado e o projeto de salvação, como você disse no início, fosse concretizado. Perfeito. Deus precisava de algum jeito fazer com que o seu filho viesse ao mundo. E Abraão, filho de Sem, né, por descendência, foi essa pessoa. Mas, para que a promessa final, digamos assim, se cumprisse, outras pequenas promessas foram necessárias também se cumprir. Exatamente. E isso também dá caldo, né? Se o Salmo 30, versos 8 e 9 diz: Senhor, porventura eu louvar-te-á o pó? Porque eu vou morrer, como se o salmista dissesse assim, eu vou morrer. E a promessa, né? E a promessa? Então aí nós precisamos analisar uma coisa interessante, que é a seguinte, uma fala que diz, quem tem promessa de Deus não morre. Veja, isso tem duas vertentes. A primeira é a seguinte, que você, olá ele, né? Pode morrer mesmo tendo uma promessa geral. Agora, é certo também que Deus não mente. Deus não mente. Então, se ele lhe fez uma promessa específica,
né? Você não vai morrer enquanto não ver o bem de Deus sobre a terra, como ele fez a promessa a Davi. É óbvio que a pessoa não vai morrer porque Deus prometeu algo específico. Algumas vezes, por exemplo, Abraão. Abraão poderia morrer antes de ver Isaac? Imagina. Não pode. Porque senão o projeto de salvação não se cumpriria. Então tem algumas promessas específicas que dependem da vida. E esse Salmo 30 é muito elucidativo. Senhor, porventura louvar-te-á o pó? Se eu descer à sepultura, alguém vai te louvar pelo teu bem? Não. Cumpra a tua promessa que eu louvar-te-ei. E é assim também. Então tem algumas promessas que eu vou chamar aqui de... Não sei se aplica-se essa palavra aqui. Promessas marginais. Dá para entender, né? São promessas que Deus dá e que se cumprem no decorrer. Para que a grande promessa se cumpra. Sim. Né? Então Abraão sabia que ele iria cumprir um mandamento de Deus para a posteridade, na pessoa de Jesus Cristo. Tanto que Jesus próprio disse: Abraão ansiou por ver o meu dia e se alegrou. Se alegrou. E o Hebreus capítulo 11 diz: todos eles morreram sem alcançar as promessas, mas vendo-as e saudando-as, confessaram que eram peregrinos na terra. Então eles sabiam que alguma coisa grande estava por vir, que era a promessa de Deus. Mas até aqui é a minha fase, daqui outro vai dar andamento. Exatamente. Então tem muitas promessas que o Senhor ainda vai cumprir na nossa vida aqui, para que a grande promessa dele se cumpra. Então a primeira que nós vamos analisar é a promessa de um filho. No capítulo 15 de Gênesis nós vemos isso, não é não, Giovanni? Exatamente, pastor. O senhor comentando sobre isso. Aqui em Gênesis 15, verso 1, o senhor citou aí o Salmo, né? E Abrão, né? Então, Abrão, ele viveu uma situação dessa também. Depois dessas coisas, verso 1, capítulo 15, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3, disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então ele está numa situação ali, cadê a promessa? Cadê, Senhor? O que é que o Senhor vai me dar? O Senhor me promete, o Senhor me fez grandiosíssimas promessas e agora é o meu, é um que nasceu em minha casa que vai ser o meu herdeiro. E aí Deus, no versículo 4 diz: veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, Abrão, se as pode contar, e disse-lhe: assim será a tua semente. E aqui o versículo 6, um versículo chave: creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Que maravilha. Então aqui veja um homem que está, um ser humano que está vivendo ali os seus dias e não está enxergando o cumprimento das promessas de Deus e diante de uma palavra tão grandiosa, mas ele não está vendo, ele manifesta, é legítimo isso diante do seu Deus, e o Senhor lhe traz essa palavra, né? Olha para os céus, conta as estrelas, assim vai ser a sua semente, Abraão. Olha como Deus é poderoso e é grandiosíssimo. E aqui ele crê. E isso ele é imputado por justiça. Glória a Deus. A fé de Abraão. Glória a Deus. Então aí nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a pressa em ver a promessa se cumprir e que levou ele a um erro que custou caro, e até hoje nós estamos aqui em outubro, né, de 2024, e até hoje o mundo inteiro sofre as consequências de um erro do pai. Terrível, pastor. Então, isso também nos fala: calma, tenha calma, espere no Senhor,
ter calma, ter paciência, não quer dizer omissão. Não quer dizer que você não vai fazer as coisas, que você não vai se indignar. Não, como disse o salmista, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer. Não é fácil? Não é. Não é fácil, ainda mais que depois ele foi chamado com 75 anos, 10 anos depois ouviu a voz de Sarai, errou, né? E demorou mais cerca de 15 anos, 14 anos para que o Senhor lhe desse um filho, mas a promessa foi dada. E nós vemos outras promessas aqui a Israel, por exemplo, Deus chama Sarai, que era estéril, e Raquel, ou Rebeca, melhor dizendo, também é estéril, né? Meu Deus, é um mistério que tem aí, né? É algo terrível. E naquela época, o ter filhos, a capacidade de gerar, né, de ter filhos, aquilo era visto como uma bênção de Deus. E o contrário, como maldição. Então veja, Deus sempre se utilizando ali, mesmo em contextos desfavoráveis, mas Deus manifestando o seu poder, né? Então, mulheres que não tinham a capacidade de gerar, Deus escolheu mesmo assim, vai fazer parte do Meu plano, Deus. né? Deus escolhe porque, mais uma vez, é Ele mostrando, o plano é meu. Quem manifesta, isso aqui não é algo humano, não é algo que passa pela... Sim, com a capacidade humana, mas não é isso que prevalece, é o meu poder que vai se manifestar. Deus fez assim. Meu Deus, se fosse hoje, talvez Abraão fosse... Olha, Eliezer, leva meu filho lá para arranjar uma esposa para ela, mas faça logo o teste para ver se é estéril ou não, viu? Porque eu tive problema sério. Meu Deus. Mas a fé de Abraão o levou... na verdade, Eliezer, ele agradece a Deus e pede a direção a Deus. E na direção de Deus... Direção de Deus. Muito bem lembrado, pastor. Que ele arruma uma esposa para Isaac. E a promessa renovada, o Senhor fala também com Jacó, né? E no capítulo 26, você pode ler aí, capítulo 26 do Gênesis, versículos 3 e 4. Aí diz assim... E apareceu, no versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei. Veja a palavra de bênção, sempre acompanhando, né? Uhum. Porque a ti, a tua semente, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Olha Deus confirmando, né? Glória a Deus. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Semelhante ao que Deus falou com Abraão. Darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Eu quero ler o 5 para concluir, porque diz, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Glória a Deus. Que maravilha. Você participe aí também, viu? Quero mandar um grande abraço aí a todos da igreja Assembleia de Deus em Capelinha, a todos aqui da igreja em Salvador, que realizou há pouco tempo um grande congresso de adolescentes, a querida irmã Lourdes Miranda, minha grande amiga e minha pastora. Viu, Adonias? Não tem o nome assim de pastora, mas... é uma pastora de ovelhas, ela pastoreia, ela ajuda o nosso querido pastor Valdomiro. Então, um grande abraço também à minha querida irmã e esposa Lucinha. Quer mandar um abraço para alguém aí, não? Sim, pra depois não tem problema. Não. Claro, aleluia. Manda um abraço para minha esposa, minha queridinha, minha princesa, minha linda Jéssica, que também está orando por mim, para esse novo desafio. Que Deus abençoe você, meu amor. Amém. Doninha, está tudo certo aí, meu filho? Deus te abençoe, meu amigo. Você é gente boa. Então vamos ao subtópico 4. A promessa do reino do Messias. Além, e como nós já dissemos, além da promessa em si de Abraão, da nação hebreia,
E vai ter um dia que a gente vai ter que explicar aqui esses termos. Israelita, judaica, hebreu, né? Teremos que explicar aqui a origem dessas palavras e vai ser uma grande alegria fazê-lo. Mas aqui nós temos também a promessa do reino do Messias, que na verdade esse reino aponta um tipo do reino do Messias é Davi, um tipo do reino do Messias é Salomão, mas não é o reino do Messias. O reino do Messias haverá de acontecer no milênio. Ali sim, o seu reino será eterno, nunca passará. O reino de Babilônia passou, o reino Medo-Persa passou, o reino alexandrino passou, o reinado dos generais de Alexandre passou, agora veio o Império Romano, que durou quase 1000 anos, mas passou também, o Império Bizantino, e enfim, mas haverá um reino que será eterno. Glória a Deus. O seu rei é Jesus Cristo. Aleluia. E diante dele toda a língua confessará. E todo joelho se dobrará, Glória confessando que Jesus Cristo é Senhor. E essa promessa foi feita por Deus a Abraão, né? A Abraão. E Abraão viu o dia de Cristo e muito se alegrou. Glória a Deus. Está em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Mas vamos avançar na sinopse do 2. As promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. E aí nós temos vários tipos, né? Abraão como pai, Isaac como filho, a entrega de Isaac como a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo, verdade, que não reclamou, que não refutou, mas nós vemos também uma diferença, como existe realmente a diferença do tipo para o paradigma, que no momento em que Isaac seria sacrificado, apareceu um cordeiro preso pelos chifres, né? No caso de Cristo, não apareceu, ele mesmo era o cordeiro, né? Que se sacrificou por nós. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço também, viu, ao Janderson Nascimento, pastor Janderson, meu querido amigo. Quero mandar um abraço a todos aqueles que fazem EBD. Este é mais um canal, se bem que não é mais um canal no sentido estrito da palavra, é um canal de potência, viu? Graças a Deus, tem muita gente nos escutando e eu pude ver isso aqui na Umadene. Muita gente, pastor, tô te vendo. Isso aqui é glória não para mim, é alegria. É alegria para todos nós que fazemos esse trabalho. Um grande abraço ao pastor Edilberto, lá de São Paulo. Ele é editor do jornal Mensageiro da Paz. Você conheceu o jornal Mensageiro da Paz? Mensageiros da Paz conheço. É do seu tempo? O Mensageiro da Paz? Sim. Conheço, sim. É um jornal muito abençoado e eu tenho lido ele. Tem muitas matérias importantíssimas, sim, atualíssimas, artigos especiais. Quem sabe Deus nos dá essa oportunidade também de escrevermos. Um dia eu vou mandar, viu, pastor Edilberto? Se o senhor achar por bem, aqui no ar, estou falando logo no ar para não ter problema comigo. Também quero mandar um grande abraço ao pastor Ronaldo, ele é o diretor da CPAD, um grande amigo. Deus abençoe o senhor e vos guarde. Vamos então avançarmos aqui para o terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Bem, o que é que nós temos que analisar aqui? Primeiro, que Israel ele não entendeu, não é isso? Romanos capítulo 9, versículos 3 a 5. Isso, pastor. Né? O que é que diz aí, por favor? Ele diz, o Paulo, ele fala: tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo
por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais, aí ele fala aqui, podemos dizer as bênçãos, né, que Deus reservou para aquele povo, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, do quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Paulo sentia essa tristeza por conta dos israelitas, desse povo que Deus entregou tamanha responsabilidade, mas agora estava rejeitando, como o próprio Paulo fez, né? Inicialmente, né? Rejeitando a Cristo, perseguindo os crentes, né? Os cristãos, mas nós vemos aqui que mesmo com essa queda, com essa rejeição desse povo, mas existe ainda uma promessa de restauração para esse povo, pastor. Glória a Deus. Então a promessa que foi feita a Abraão, ela é inquebrantável. Ela não pode ser desfeita. Abraão, Isaac, Jacó foram os mensageiros desta mensagem, desta promessa ao mundo inteiro. Através deles é que veio a salvação para nós. E o próprio Jesus Cristo, ele, ali no monte, ele olhava para Jerusalém e chorava. Chorava, pastor. Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quisestes. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que, irmãos, não podemos ignorar uma realidade aqui. Veio em parte o endurecimento a Israel. E aí, nós temos que entender também que veio, como disse João no seu evangelho, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vamos lá, essas contas aí, essa lógica, veja qual é. É que veio a Israel o Messias, era dele, a lei, os profetas, o sacerdote, Urim, Tumim, tudo era deles. Mas com o endurecimento a Israel, então abriu-se um parêntese para os gentios. Perfeito. E aí foi a nossa deixa. Eu mesmo, quando vi, entrei rápido, antes que se fechasse a porta. Glória a Deus. E nós estamos aqui pela graça poderosa do nosso Senhor. Ele abriu a porta para nós. E Paulo disse, irmãos, não nego que vem em parte o endurecimento para Israel. E esse endurecimento para Israel gerou para os gentios uma oportunidade. Com certeza. Todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, Israel caiu. Israel se afastou de Deus. E cada queda de Israel, ela estremece o mundo, né? Porque está escrito que Jerusalém, Sião, se tornou um cálice de tontear. Um cálice em que as nações sorvem e ficam bêbadas. Então, Israel cai em 586. Israel cai no ano 720, o Reino do Norte, 586 o Reino do Sul. Depois ele tem com os Macabeus um renascimento, se torna um grande reino, depois cai novamente. No tempo de Jesus ele é tributário de Roma, né? No ano 70 é destruído o templo. E de lá até 1948, Israel praticamente não existe como nação. Mas em 1948 se cumpre mais uma palavra. Poderá, porventura, nascer uma nação num dia só? Nasceu em um dia só. Glória a Deus. E ali é o renascimento do povo. O movimento sionista, que já tinha começado, ele se aumenta. E Israel volta à sua nação. Mas não volta, e como nunca foi, como um lugar de paz. Que assim como o crente, ele não é amado, é tolerado, assim Israel, né? E o Senhor Jesus explica por quê. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas agora, se você não é do mundo, o mundo vai odiar.
Então, Israel também é um motivo de ódio, de estremecimento. Por mais que ele tente, por mais que queira, por mais Abramão, nunca vai ser amado, porque, né, o cantor e compositor baiano Caetano Veloso, tendo uma licença poética aqui, diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, quando as pessoas olham para o diferente, diz: não serve, não presta, pensa diferente, vive diferente, está amparado em esperanças diferentes. Mas a promessa não pode mudar, a promessa continua sendo a mesma. A queda de Israel gerou para nós uma grande esperança. Então, essa esperança está no subtópico 3, promessa de salvação a Israel, né? Haverá um tempo em que todo Israel será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse tempo, no final da grande tribulação, em que Israel admitirá que errou por não reconhecer o Senhor, e então ele clamará como aquela que está com dores de parto. Clamará o Senhor então virá, libertará Israel e mandará prender a falso profeta e a besta, e implantará o seu governo milenar. Aqui, pastor, só um adendo. Existem diversas correntes teológicas, né? E algumas correntes teológicas, elas não acreditam que esse milênio, né, o período que o senhor está se referindo, é um período literal. Né? Eles não acreditam que é um período simbólico e tal. Eles acabam espiritualizando todas aquelas promessas que estão lá no Antigo Testamento relacionadas a Israel. Mas aqui nós vemos que, em que pese o povo de Israel ter rejeitado, mas aqui eu acho essa expressão tão forte, Romanos 11, digo, versículo 1, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Glória a Deus. De modo nenhum. Né? No versículo 2 diz: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Glória então a Deus. Ele não rejeitou. As promessas que Deus estabeleceu, elas vão se cumprir cabalmente, porque Deus ele vela com a sua palavra para fazer cumprir. Né? Glória a Deus. E então todo o plano de Deus, ele vai culminar em vitória. Terminando já aqui, eu gostaria de enfatizar algo importante. É que quando Deus ele fala de Abraão, ele fala: e Abraão, meu amigo. Que pensa? Ele não está lembrado do pecado de Abraão, do erro. Ele não está lembrado dos erros de Abraão. Não lembra nada. Lançou fora. Ele lembra da amizade. Quando Deus ele lembra de Israel para salvá-lo, ele vai apagar todos os erros de Israel. Ele vai passar uma borracha, vai lançar no mar de esquecimento, aí sim, figurativamente. Ele vai dizer: Abraão, pela palavra que eu dei a Abraão, eu vou cumprir tudo que eu falei. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos, chegamos ao final deste rápido programa, porque um dia, viu, Adonias, ele fez, me chama de qualquer coisa aí. Meu Deus, tá desanimado, irmão? Um dia a gente vai fazer um programa de Avera mesmo, botar aqui 1h30, 2 horas, para fuçar, para ir até amanhã, pronto, uma profundidade, para a gente esmiuçar mesmo. Pronto, a lição do próximo domingo, a gente vai ter aqui uma maratona, e você vai participar. Amanhã à tarde. Amanhã, quer dizer... Amanhã que eu quero dizer, não, amanhã que eles vão ver essa lição, não é amanhã. Mas nós vamos ter uma lição para esmiuçar. Na verdade, a gente já teve, né? Um multiverso aqui. Exato. Você sabe que na vida
Tem, sim. Meu tem. Deus. Pois é. Então, vamos usar essa lição para poder falar muito. Mas por hoje, gente, vamos nos despedir. Meu caro Giovanni, muito obrigado. A sua presença aqui é de muita valia. Quero agradecer a Deus, a juventude que tem ressaído aí com muita força. Deus tem levantado muitos jovens para o seu serviço. Glória a Deus. Eu agradeço, pastor Cleovaldo, por esta oportunidade. E eu quero finalizar deixando um versículo. Josué, capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E da mesma forma que ele cumpriu com suas promessas, vai cumprir com relação ao povo de Israel. Ele vai cumprir na sua vida tudo o que ele prometeu. Glória a Deus. Então, agradecendo a Deus, agradecendo ao caro Adonias, agradecendo a irmã Sueli, que libera ele, e a irmã Bia, gente boa, minha família também. Karen, Evelyn, te amo. E a toda a Igreja do Senhor aqui na terra, todos que têm acompanhado este programa, muito obrigado e até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.